vamos começar a parte 2 do treinamento, ou do setup, ou do tutorial de como configurar a plataforma TradingView para ser utilizada em qualquer mercado, ou em qualquer bolsa, ou pelo menos a maior parte delas. Na parte 1 deste tutorial, nós vimos como criar uma nova conta grátis. Mas eu me esqueci de falar que é possível criar também a conta grátis utilizando os dados que você já tem armazenado na sua conta Google, ou do Facebook, Twitter, Yahoo, Apple ou em LinkedIn. Então é importante, você pode clicar em cima de qualquer um desses ícones e dar sequência no processo tanto de entrar na sua conta ou de se inscrever. Isso vai depender de como você fez a sua inscrição, vai depender de como você fará o ingresso na sua conta. Ok, uma vez logado na sua conta, é possível que você já veja imediatamente o seu nome, aqui indicado na posição superior, e está indicando que você tem um template salvo. Nós vamos ver como salvar templates um pouco mais na frente, nos próximos vídeos, mas é importante que você tenha certeza que você esteja logado para que alguma alteração que você faça não seja perdida ou não seja salva. Então, clicando do lado esquerdo, na parte superior do gráfico, você vai ter ali algumas informações sobre o seu perfil e se você está logado ou não está logado. Obviamente que se aparecer deslogar, significa que é porque você está conectado já. Se aparecer logar, significa que você não está ainda, então é importante logar para que você não perca as suas alterações que você fez nos gráficos. Bom, uma vez criada a conta a partir do seu e-mail ou se não a partir das redes sociais, você vai ter que usar também o login, ou seja, para entrar na plataforma você vai ter que usar também essa mesma forma que você se inscreveu para fazer o login da plataforma. Então vamos lá. Nós periodicamente vamos estar voltando e acessando algumas ferramentas que nós já vimos parcialmente nos capítulos anteriores e acrescentando novas ferramentas ou novas etapas ou novas estratégias para esses novos vídeos, esses novos tutoriais. Não adianta a gente cobrir todas as ferramentas de uma única vez, porque às vezes acaba ficando até maçante ver muito da mesma coisa. Bom, hoje eu queria mostrar, ou pelo menos nesse capítulo eu queria mostrar como criar e configurar uma lista de ativos. A lista de ativos ela é criada aqui no lado superior direito da nossa plataforma. É só clicar, vai aparecer uma lista de ativos ali que está pré-configurada. Eu não me lembro se essa lista está pré-configurada para o próprio TradingView ou se foi o tiozinho que já configurou ela. Bom, então vamos clicar aqui em lista e criar uma nova lista. Observe que eu imagino que nesse momento, quando nós formos criar uma nova lista, ele não libere, porque esta é uma versão grátis. Para que você tenha essa funcionalidade, você tem que estar em uma inscrição paga. Mas por isso não é problema. O tiozinho vai pegar a conta particular que ele usa, a conta de trade, a conta real e que tem essa funcionalidade. Só um instante. Vamos lá. Vamos mostrar na plataforma paga. Essa aqui é o template do tiozinho. Ele usa a metodologia Wyckoff e que aqui no Brasil é conhecido como raio-x preditivo. Os representantes mais conhecidos é o raio-x preditivo. Então, para criar uma nova lista, basta você vir naquele ícone do lado direito, que é listas, criar uma nova lista. Então vamos colocar o nome aqui, tiozinho. O que é que o tiozinho, e salva, obviamente, o que é que o tiozinho vai querer adicionar nessa lista? Então, aqui mostra uma mensagem que nós não temos nada, então vamos buscar aqui adicionar alguns símbolos. Bom, vamos colocar logo começando pelo mercado brasileiro. Ontem nós ensinamos como buscar os
os símbolos, ou papéis, ou indicadores. E aqui ele já apareceu. Eu deixo sempre em todos, porque em todos fica mais fácil, ele puxa de todos os mercados, todos os países. Obviamente, se você não tem interesse em outros países, vem aqui na lista de países ou lista de bolsas, escolhe a B3 e vai filtrar e já vai aparecer logo o Win. Eu posso escolher o Win série contínua, contrato corrente. Eu posso colocar aqui também, esse contrato não é tradeável, o exclamação, ele é apenas para consulta. O único contrato em que se pode realizar operações são os contratos que têm a letra na frente do símbolo. O contrato M venceu ontem, não vou colocar ele aqui, vamos colocar logo o Q, para mim é o que é interessante. Vamos adicionar logo outros, WDO ou dólar. Também podemos colocar não código, eu não sei, tiozinho, eu não sei qual é o código do ativo, então digita a maior informação que você tiver sobre o seu ativo. Então eu coloquei lá dólar, quero saber sobre dólar. Então ele vai ter o DOL, que é o contrato cheio, nós vamos ter o WDO, que é o contrato mini, e nós vamos ter algumas outras variações aí de indicadores econômicos, futuros e aí coisa fora. Então o WDO é o N que está funcionando, e aí algumas outras ações. Vamos lá, Petro 4, cadê Petro? Não, é Petri 4, sei lá, Petro 3, Vale 3. Vamos colocando aí que vocês acharem que sejam importantes para vocês. Oi BR, que o pessoal tá adorando a Oi BR aí esses dias, né? Bom, aqui já me é suficiente para fazer uma parte do nosso trabalho. Nós criamos a lista já. Agora nós vamos configurar essa lista. Ô tiozinho, não existe um lugar em que eu possa importar todos os ativos que compõem o IBOV? Não, nós não temos essa lista pronta, porém o tiozinho, como bônus, vai dar essa lista. Lá nos comentários eu vou colocar o link para você importar essa lista que o tiozinho já fez, importar diretamente para o seu TradingView. Essa operação de importação e exportação eu vou ensinar daqui a pouco, mas por enquanto você, para não perder tempo, você pode ir adicionando manualmente os seus indicadores. Bom, onde é que eu posso buscar? A gente aqui não mostra só o que, mas a gente mostra como fazer também. Acessando o site da B3, www.b3.com.br, em algum local, que eu vou deixar esse link para vocês também, a B3 disponibiliza para os investidores ou programadores de plataformas, ou até para nós usuários domésticos ou até profissionais também, a composição das suas carteiras. Aqui nós estamos na composição do índice Bovespa de maio até agosto de 2020, no dia 17/6, que foi o dia que foi gravado esse vídeo. Então aqui nós temos todos os ativos que compõem o índice IBOV, o índice Bovespa. Agora atentem-se a uma coisa: quando você for dar prioridade aos indicadores ou aos seus ativos, é importante que você considere a participação daquele ativo no índice Bovespa. Observe, a Ambev ela tem uma participação de 3,41% na composição do índice. Já a BRAP4, a Bradespar, tem uma participação de 0,478, menos de 0,5%. Vamos olhar aí algumas outras. A Petrobras 3 tem uma participação de 5,7% na 4, e na 3 ela tem uma participação de 3,87%, ou seja, ela tem mais 9,8% de participação, 9,5% de participação na carteira IBOV. Então, no índice IBOV. Por exemplo, os Minas tem 0,19%, muito pouco. E a Vale 3
tem 10,7%, mas aqueles outros, ah não, Vale eu imagino que só tenha 3. Bom, mas isso não é importante. O importante é que você esteja bem atento à participação proporcional que cada ativo tem no índice. Bom, ok. Aqui estamos de volta na plataforma do Tiozinho e lembra que eu criei a lista. Eu tenho outras listas aqui, você pode criar quantas listas você quiser, obviamente isso apenas nas versões pagas. Eu tenho uma lista Brasil, nós temos uma lista Estados Unidos, só com ativos dos Estados Unidos. Eu tenho uma lista de Forex também, posso incluir aqui também. Tem uma lista de criptomoedas, as principais em termos de de tamanho de mercado. E vamos voltar para a lista do Tiozinho. Voltando para a lista do Tiozinho, nós vimos que a Vale ela tem uma participação de 10% no índice. Então eu não tenho como colocar isso de forma objetiva como priorização. Mas nós temos aqui essa bandeirinha do lado em que eu posso definir qual é o nível ou por que prioridades em nível de cores. Então eu posso colocar de repente que a Vale é uma das grandes, posso colocar como vermelha. Você define o que você vai usar como critério de definição entre as que têm maior peso e as que têm menor peso. Então de repente a Petrobras não precisa ser vermelho junto com a Petrobras, então pode ser laranja, um pouco mais frio que vermelho. Então assim você consegue priorizar a sua lista. E também posso tirar, não quero mais esse ativo, basta clicar no X e ele vai desaparecer. Voltando aqui em cima no topo da lista, nós podemos adicionar também aqui alguns outros campos. Podemos adicionar o volume e valor negociado fora do horário normal de negociação, que é o aftermarket. Então aqui nós temos o preço, a variação do preço, a variação em percentual, o volume negociado e nós temos aqui o extra market, ou seja, o pós-market. Eu normalmente deixo só variação, o preço, a oscilação e a variação, isso é o que já me basta. E clicando no nome do símbolo, você alinha todos eles por ordem crescente ou por ordem decrescente alfabética. O preço da mesma forma, você pode ajustar de forma crescente ou decrescente, a variação também e o percentual de variação também. Então qualquer um dos três que você clicar, dos 4 que você clicar, ele vai ajudar você a priorizar os seus ativos de acordo com o critério que você quiser. Mas muito bem, e agora, Tiozinho, eu criei uma lista grande com todos os ativos, quero passar para os meus amigos ou quero compartilhar em algum lugar. Basta vir lá no seu nome ou no nome da sua lista e clicar em exportar a lista. Então ele vai pedir para fazer o download dessa lista em algum lugar e aqui está, foi feito esse download na sua área de transferência, na sua área de trabalho, nos seus downloads. Então aqui o que é que nós vamos fazer? Nós vamos excluir essa lista. Então eu não quero mais esta lista, eu vou limpar essa lista. Ok, tá limpa essa lista. E agora eu quero importar essa lista. Então vamos lá, você vai novamente lá e eu quero importar agora essa lista. Ele vai abrir em algum lugar. Aqui no nosso computador, ele deve estar nos downloads e vai aparecer um arquivo como esse, tiozinho txt. Basta clicar em cima 2 vezes e ela importou a lista, aquela que nós tínhamos exportado. E é esse o processo que você vai fazer quando você importar as listas que eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo para vocês. Basta clicar 2 vezes, salva os arquivos na sua máquina, em qualquer lugar, clica, abre a plataforma, vem em importar a lista
e importa todas as listas que você quiser e prioriza da forma que você quiser. Bom, deixando um pouco esse assunto de lado das listas, nós vamos checar um pouco de calendários econômicos. Eu estou alternando entre temas para não ficar muito maçante entre configurações, operações, funcionalidades da plataforma. Então vamos olhar aqui calendários econômicos. Esse é o ícone. Clicando nesse ícone, ele vai abrir aqui uma lista de notícias importantes. Notícias não são notícias e também não deixam de ser notícias. São indicadores econômicos espalhados mundo afora que podem ter influência na condução dos ativos, dos papéis, dos preços dos papéis nos mercados ao redor do mundo todo. Então, obviamente, que indicadores publicados nos Estados Unidos, eles têm um peso global. Indicadores publicados no Brasil, infelizmente, não tem um peso tão forte assim para o restante do mundo, mas pode contribuir também. No dia de hoje, nós tivemos às 9h30 da manhã vários indicadores americanos, e se você clicar em cima de qualquer um desses indicadores, ele vai mostrar para você algumas informações complementares. Bom, vou abrir aqui um pouco mais. E aqui em cima nós temos algumas informações. A hora que vai ser publicado, os que não foram publicados ainda, eles diz qual vai ser a hora. O valor real, a previsão e o valor anterior. Então alguns têm sim os 3 informações, o valor real, o valor atual, a previsão de quanto seria, e nesse caso, por exemplo, o estoque estimado de semanal de óleo cru ou de petróleo cru. A previsão é que teria uma redução de menos 0,8 milhões de barris, e na verdade ele aumentou em 1.215.000 barris, e o anterior era de 5.712.000 barris. Então, ou seja, alguns indicadores ele mostra inclusive a referência para que você tenha aí, possa fazer uma rápida avaliação se foi positivo, negativo ou estável o resultado. Bom, clicando aqui nesse ícone, ele vai tirar os eventos, ou pelo menos vai ocultar os eventos que já aconteceram, e vai colocar e vai levar você para o próximo evento que está por acontecer. Por exemplo, nesse caso, o próximo indicador a ser distribuído ou publicado vai ser a Selic Interest Rate, ou seja, a taxa Selic vai ser publicada aí às 16 horas. A previsão é de que seja cortado para 2,25%, ninguém sabe, vamos esperar. Clicando neste outro indicador, neste outro link, nós vamos ter as notícias ou os indicadores que têm um alto impacto econômico. Observe que quando nós clicamos aqui, desapareceu já o Brasil, né? Ou seja, indicadores ou notícias de alto impacto econômico mundial são colocadas aqui. Então, nesse caso, o Brasil saiu de lá, saiu da lista, e aqui ficam só os que nós devemos ter realmente muito cuidado, porque ainda que seja lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, eles têm possibilidade de afetar severamente os outros países. E eu posso escolher nesse terceiro filtro, eu posso escolher, por exemplo, se eu quero só os indicadores do G20, posso colocar os países que eu quero, de repente Brasil, Canadá, alguma coisa assim, ou do Ásia Pacífico, Oriente Médio, Europa, ou todos. Então eu vou deixar aqui no Brasil e tudo bem. Vamos atualizar, colocar aqui no Brasil e pode clicar fora, que aí ele coloca mas está clicado aqui. Enquanto estiver clicado em somente elevada importância, ele não vai aparecer Brasil novamente, ok? Então vamos colocar aqui Brasil, e aí ele começa a aparecer Brasil novamente aí para vocês.
Bom, os calendários econômicos estão aí. Nós podemos fechar e ir para uma outra aba que é muito importante, que são os bate-papos públicos. Eu sei que muitas vezes a gente não tem muito tempo para isso, mas é uma funcionalidade que existe dentro do sistema. E você pode utilizar essa ferramenta para balizar o que você está achando no mercado, o que você está buscando no mercado, o que já aconteceu no mercado. Então tem vários chats. Obviamente que esses chats são selecionados por área ou por temas, e você pode selecionar ou filtrar por temas. Nesse ícone aqui em cima ele mostra apenas as mensagens enviadas e recebidas. Nesse outro ícone você pode maximizar ou minimizar as conversas e deixar apenas o que é importante, como aqui também você consegue fazer uma transferência ou enviar esse chat para outras pessoas. Bom, novas conversas, você pode criar uma sala pública. É óbvio que se você clicar, eu não vou clicar porque vai aparecer informação pessoal minha. Se você clicar para criar uma nova sala pública, ele vai pedir para confirmar o seu telefone de contato e vai mandar uma mensagem de SMS para que você confirme o seu número e dê autenticidade ao seu contato, para que não fiquem se criando aí salas sem objetivo real, ou pelo menos com pessoas aí que têm outros objetivos que não sejam de compartilhar informações relacionadas ao mercado. E é claro que com aquela informação eles conseguem te localizar e aplicar a sanção necessária em caso de quebra de violação de direitos gerais aí. Então podemos também localizar conversas. Então, de repente, eu quero localizar uma conversa que fale sobre o índice WIN. Então, apareceu aqui que existe uma sala de bate-papo, que é o WinScalp. Você pode clicar em cima, ele já abre a sala e a partir dali você já consegue também mandar mensagens para as outras pessoas, ver o que é que as pessoas estão conversando sobre o WIN. E muitas dessas salas saem muitas operações, análises, indicações, alertas, notícias também. Muitas vezes as salas são muito interessantes porque não te deixa sozinho no dia a dia, ou pelo menos para você atualizar o que aconteceu no dia a dia. Clicando na engrenagem, é possível que você faça várias outras configurações, como tirar o som das mensagens para que você não escute o som, caso você esteja num ambiente privado que não possa estar, ou que te chateie aqueles sinais. Colocar o som apenas nas mensagens que se destinam a você, sem notificações sonoras, notificações locais, que seriam aquelas notificações que aparecem no seu navegador. Enviar notificações por e-mail quando for mencionado. Então, o e-mail que você fez o cadastro, você vai receber uma mensagem lá indicando que você foi mencionado em algum chat ou em algum tema, ou em alguma sala. Posta prévia da imagem do gráfico, é possível. Lembra que na tela anterior nós víamos algumas telas de gráficos aqui publicadas de alguns outros colegas, por exemplo, essa é a prévia. Se você clicar aqui vai abrir o gráfico, eu não vou clicar para não mudar aqui a minha tela. Nós podemos também, voltando aqui, ignorar usuários. Nós sabemos que existem os haters em qualquer lugar, e aqui não seria diferente. Então alguém que você não esteja de acordo com os comentários, você pode ignorar, caso essa pessoa se direcione para você por mensagem, ou aquelas pessoas chatas mesmo, que ficam te perguntando sobre determinadas coisas toda hora. Adicionar essa sala aos seus favoritos. Por exemplo, eu vou adicionar essa sala aos meus favoritos, então ela já vai ficar aqui para mim como favorito. Lembra que sempre que tiver a estrelinha é porque é um favoritado. Você pode também enviar para os seus colegas, não só de TradingView, mas para outras que não utilizam o TradingView, o link desse chat, porém eles vão ter que ter no mínimo uma conta grátis para poder acessar esses chats. Histórico da sala,
é legal para que você consiga acessar aí informações ou conversas de muito mais tempo atrás. Você pode definir qual é o horário, dia, data e tentar buscar algum usuário. Então, seja bem funcional esse filtro. Às vezes a gente perde alguma coisa, alguém postou um link ou uma imagem, a gente não sabe onde está, não está encontrando, coloca o nome do usuário ou a data que você acha que foi, e também iniciar uma conversa separada. Ferramenta muito legal, eu não uso muito porque eu já tenho outros canais de comunicação que acabam me tomando muito tempo, mas aí às vezes um dia ou uma hora ou outra eu acabo acessando para ver o que é que o pessoal está falando, às vezes alguma reclamação, às vezes alguma ferramenta nova, as impressões que o pessoal está colocando nas novas ferramentas. Então tudo isso acaba acontecendo aqui nos chats. Bom, vou fechar o chat para nós irmos para a próxima ferramenta ou para o próximo tema. Bom, continuando da plataforma do tiozinho, nós vamos agora voltar para falar um pouco mais das ferramentas de desenho. Então, nós vimos que no vídeo da parte 1, que nós podemos colocar o painel de desenhos ou tirá-lo. Então, uma vez que você já está com o seu painel de desenhos, você vai ter aí uma série de ferramentas de desenho, ferramentas inclusive de indicadores técnicos, que podem ser traçados como desenho de forma muito rápida e fácil. Então eu já deixei selecionado, ontem eu mostrei também na parte 1, deixei selecionado algumas ferramentas que nós falaríamos no dia de hoje. Então uma delas é a ferramenta de linha com informações. Então uma vez que você traça essa linha de informações, clica no início e clica no final, ela vai dizer para você alguns dados importantes que você precisaria para tomar alguma decisão. Por exemplo, deste ponto inicial da linha até esse ponto final, podemos colocar aqui, coincidindo com o topo dessa tendência. O ativo percorreu 89,5 pontos, isso é equivalente a 1,73%, e o equivalente a 179. Agora estou em dúvida que informação é essa. Vamos olhar já e eu já digo para vocês. Então foram 283 barras, 4 horas e 43 minutos e tem um ângulo de 28 graus. Mas para que eu quero saber? Para que serve esse ângulo? Qual a informação que eu extraio desse ângulo? Isso te extrai, é claro que cada ativo tem uma característica de frequência de mercado, de volatilidade, de amplitude de mercado. Então você tem que adaptar a sua análise à característica do ativo. E nós temos uma outra ferramenta que mostra esse ângulo. Mas, por exemplo, você há de concordar comigo que uma subida com essa característica é muito mais... Vamos mudar a cor aqui. Mudar a cor para nós podermos fazer uma avaliação. Amarelo. Uma subida com essa característica que tem um ângulo de 41 graus, vamos supor que os candles estivessem subindo com essa inclinação, eles estariam sendo muito mais agressivos do que o preço está sendo agressivo respeitando essa curva azul que tem uma angulação de 28 graus. Então isso serve tanto para a subida quanto para a caída. Vamos colocar aqui nesta caída, respeitando o topo, vamos considerar essa caída aqui, mais ou menos passando pelo preço médio da tendência, entre cima e abaixo, e vamos comparar com essa outra queda aqui. Okay? Clica na ferramenta e vamos lá, vamos pegar mais ou menos pelo meio dos preços. Observe que essa queda foi com um ângulo de 70 graus, que é muito mais agressivo do que um ângulo de 36 graus. Então isso serve em determinado momento para você saber, e por coincidência essa primeira queda aqui que nós traçamos
ela tem um ângulo de 70 graus e essa outra em 36 graus, ou seja, 70 é praticamente o dobro, é um pouco menos que o dobro de 36. Então, no mesmo lapso de tempo, no mesmo lapso ou num lapso diferente de tempo, que aqui elas estão num lapso de tempos diferentes, elas tiveram uma inclinação bem diferente uma da outra, ou seja, essa queda foi 2 vezes mais agressiva do que essa outra queda aqui. Bom, sujei o gráfico inteiro com essa ferramenta, é só vir aqui do lado esquerdo no lixo e o lixo vai apagar todos os desenhos que eu fiz na nossa plataforma. Bom, uma vez que você apaga as suas ferramentas, se você clicar no botão Ctrl Z do seu Windows, clique em cima do gráfico, Ctrl Z, ela volta todos os indicadores desde todos os desenhos que você fez desde a última modificação que você fez. Também clicando aqui no painel da árvore de objetos, você pode ir apagando um a um ou apenas os que você desejar. Quando você passa o seu mouse em cima de um determinado desenho, ele vai acender lá ou ele vai mostrar lá. Observem que está entre a linha amarela e azul subindo. Quando eu arrasto o meu mouse para cima de um deles, ele muda lá. E também eu posso apenas ocultar ao invés de apagar, certo? E em algum momento eu posso precisar de novo, então eu posso só ocultar. Posso também só bloquear, de forma que eu não consigo arrastar ou modificar a característica dessa linha. Já as outras não. As outras eu posso fazer o que eu quiser porque elas não estão bloqueadas, ok? Somente essa aqui está bloqueada. Bom, mas de qualquer forma eu vou fazer o seguinte, vou mostrar a próxima funcionalidade, que é definir padrões. Como é que nós definimos padrão? Vou fechar aqui o painel, clicando com o botão direito em cima da forma, ele vai abrir em cima do desenho, ele vai abrir aí as configurações. Mas eu também posso apenas clicar em cima e vir para a engrenagem, que são as configurações. Entrando em configurações, eu posso salvar isso aqui como, venho em modelo, salvar como exemplo tiozinho. Ok, salvei como tiozinho e ela vai ficar lá. Então todas as vezes que eu traçar novamente uma linha, ainda que ela venha com outras configurações e setups, basta eu clicar, para não fazer todo aquele processo de alterar, basta eu clicar com o botão direito em cima, modelo, tiozinho, e ela vai ficar com a configuração que eu quiser. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui um negócio mais, vamos fazer uma customização mais bruta. Uma customização menos normal, usual. Basta eu ir lá, clicar com o botão direito em cima, clicar com o botão direito em cima, salvar. Salvar como? Posso colocar o mesmo nome, tiozinho, salvo. Ele vai dizer que já existe um modelo tiozinho, eu quero realmente substituir? Sim. E muito bem. E aí clicar em cima das outras que eu quero colocar como modelo, aplicar esse modelo e vir como tiozinho. Ele vai automaticamente, modelo, tiozinho, fazer a sua configuração, o seu setup. Tiozinho, posso, por exemplo, posso mudar e ter vários padrões, vários modelos? Pode. Você pode, vamos voltar aqui para uma opção intermediária. Vamos colocar isso, quem define é o usuário. Vamos lá, mudamos alguma. Olha lá que nós temos 4, 5, 6 cliques para mudar a configuração. Então você pode ir lá, salvar como tiozinho 2, por exemplo, ou tiozinho verde, qualquer coisa dessa. Então eu posso ir em cima de qualquer outra, clicar com o botão direito, modelo, tiozinho 2
e ela vai alterar o padrão automaticamente. Isso no dia a dia ajuda bastante para você economizar aí um bom tempo ou vários cliques. Não quero mais essas informações, não quero mais essas retas, independente do padrão e da forma que elas estiverem, eu apenas clico no lixo e ele apaga tudo. Vamos lá, vamos olhar as próximas. Ângulo. Lembra que nós falamos sobre nível de agressão, ou pelo menos o nível de inclinação da reta? Nós podemos fazer também pela linha de informações. Ou se eu quiser só a informação crua de só o ângulo de inclinação, eu posso usar a ferramenta de ângulo. Ela está aqui armazenada na primeira linha de desenhos, em algum lugar por aqui, ângulo de tendência. Bom, clicando fora, vamos lá, posso definir um outro ângulo desta outra tendência. Então, menos 69%, o ângulo dessa outra tendência. Quem sabe essa outra tendência aqui. Observe agora a diferença. Eu tracei a linha de baixo para cima, voltando ao contrário. Então, ela usa sempre a referência do eixo X, horário, ok? Então, essa deveria ser a melhor configuração para você fazer a sua análise, entre 90 graus e menos 90 graus. É o que seria mais natural você fazer uma boa avaliação e entendimento do seu trade system. Quanto maior o grau, maior a inclinação e maior é o nível de agressão daquela tendência. Vamos apagar novamente e vamos para a próxima. Nós temos também aqui a linha cruzada. Ontem eu acabei não mencionando essa ferramenta porque eu acabo usando muito pouco, mas hoje eu achei uma funcionalidade para ela muito boa e legal, e eu uso no meu método, no nosso método, que é você linkar dois indicadores, ou pelo menos o preço e o volume, por exemplo. Olha, nesse momento nós tivemos um volume muito acima da média, 2 ou 3 vezes maior do que o volume acima da média. Então eu quero marcar qual foi o candle, por exemplo, o topo desse candle que me deixou esse volume muito grande, porque eu sei que a partir dali, nesse momento, houve um volume muito alto e o topo desse candle foi nesse nível horizontal aqui. Configura do jeito que você quiser. Quer colocar lá como branco? Configura do jeito que você quiser. E nós sabemos que quando um ativo negocia um volume muito alto, ou ele passa a ser um ponto de suporte ou resistência, e nesse ponto aqui foi. Passou para cima, não conseguiu dar sequência, voltou para baixo, testou por baixo, não deu sequência, voltou e agora foi por baixo novamente, testou por baixo esse ponto. Então significa, esse volume e esse candle são duas informações relevantes para nós tomarmos decisão de comprar ou vender. Bom, uma outra ferramenta que eu gosto muito de usar, sobretudo a longo prazo, vou colocar aqui em 1 hora, o gráfico do dólar em 1 hora. Vou clicar 2 vezes em cima da escala e ele vai me mostrar aqui, e vou dar um zoom que nos mostra aqui uma escala bem ampliada do dólar. Então, o dólar mini dólar, desde março, ele basicamente até um pouco antes, na verdade, desde 17 de dezembro, 30 de dezembro, ele engatou uma alta. E é importante você saber como é que está se comportando essa alta dia a dia, ou pelo menos num período de tempo. Então, uma das ferramentas que os traders mais gostam de usar são os canais paralelos. Marque um primeiro ponto do canal, arraste o segundo ponto da linha de forma que ele toque o máximo possível em outros pontos dessa tendência. Bom, às vezes a gente não consegue fazer de primeira, aí eu vou mudar aqui, vou colocar aqui em qualquer lugar e vou mudar aqui meu ponto de entrada. Meu ponto de entrada me deu mais ou menos aqui. Aqui a gente quase tocou aqui, mas tocou aqui. Nós vamos levar ele um pouquinho mais para cima e nós vamos ver, olha que coisa mágica. Toda vez que ele bate no fundo desse canal, ele bate e sobe.
bate, sobe, bate, sobe, e veio respeitando isso desde 17 de fevereiro até dia 20 de maio, quando ele perdeu esse canal. E outra informação é importante. Vamos clicar aqui no topo do canal e ele vai mostrar para a gente. Vamos selecionar o local. O que eu recomendo? Que você vá arrastando o topo do canal para que você consiga selecionar nessa faixa de preço um local em que ele foi tocado mais vezes. Então, nesse caso aqui, não deu para bater que nem no fundo, bateu em vários lugares na mosca, mas no topo nós podemos considerar aqui um meio termo. Passou um pouquinho, voltou, aqui passou um pouquinho, voltou, e aqui bateu certinho e aqui não chegou a bater. Que justamente o que é que acontece? Quando bate e retorna, significa que a força vendedora aqui foi realmente muito forte, que não deixou, mesmo ele tendo rompido, não deixou continuar o movimento de alta. Mas aqui, nessa situação, a psicologia do mercado é um pouco diferente. Nós vamos ter alguns capítulos para falar nisso e eu vou dar aqui só uma colher de chá para você. Uma vez que ele nem chegou a tocar no topo e já voltou, significa qual é a psicologia? Ele até tentou, mas não conseguiu, está fraco. E aqui, tentou, conseguiu, rompeu, mas voltou. Ou seja, apesar dele ter tido força de romper para subir, a força vendedora foi maior. Entende? Isso chama-se psicologia do mercado. Outra coisa, essa linha intermediária aqui, a linha de 50%, ela é uma linha muito importante porque muitas vezes ela serve como resistência e suporte. No caso do dólar não bateu muito, talvez nessa situação aqui ele tenha batido, podemos considerar que bateu no meio e voltou a subir. Aqui nesses dias aqui consolidou próximo dos 50%, aqui bateu e voltou, aqui bateu e voltou, aqui supostamente chegaram próximo a bater, e eu quero mostrar as configurações que nós podemos ter no canal paralelo. Nós podemos colocar e tirar essa linha de centro, nós podemos estender a linha para além do que, se nós facilmente conseguimos decidir que daqui para frente ele seguiu essa tendência muito adequadamente, eu vou fazer o seguinte, vamos colocar estender à esquerda para ver se ele bate lá em mais algum momento. Opa, cliquei fora. Estender a linha esquerda. Se ele bate lá em mais algum momento, mais historicamente em algum outro lugar com essa característica. Aqui não bateu, não casou, não deu uma informação legal para gente, como em alguns outros gráficos é possível acontecer. E aí você pode colocar tanto para a esquerda quanto para a direita. Lá na direita ele continuou traçando para cima. E o fundo, você pode tirar o fundo também, deixar apenas a linha para não ficar contaminando, e você pode, como os outros, salvar o seu modelo, ok? Gosto muito, é importantíssima a ferramenta paralela, canal paralelo, para que você tenha uma referência a longo prazo e até a curto prazo também. É importante. E sempre que ele rompe e confirma esse rompimento, é uma possibilidade de você ganhar dinheiro, porque realmente a tendência virou. Bom, vamos apagar e vamos para a próxima ferramenta. Vamos lá, a próxima ferramenta é o pincel. Bom, nós sabemos que nem sempre a forma que nós precisamos desenhar, ela é uma forma geométrica, então você muitas vezes precisa de uma forma livre. Então justamente a ferramenta pincel serve para isto, para que você consiga de forma livre desenhar no seu gráfico o que você quiser, ou até escrever em cima do seu gráfico. Bom, não sei como escrever o nome do tiozinho, às vezes tem algumas tarefas que são um pouco mais complicadas, porque nós não estamos acostumados a fazê-las, mas é possível fazer quase tudo que você quiser. Então a ferramenta de pincel é uma ferramenta que você consegue aí desenhar o que você quiser no seu gráfico de forma livre.
pode mudar a cor, pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Nós já mostramos algumas vezes aí para vocês, tá bom? Bom, vamos para a próxima. Ferramenta importantíssima, sobretudo em... Opa, vamos tirar aqui vamos desmarcar o pincel, porque o pincel, uma vez que você marca, ele fica marcado. Então vamos marcar uma outra ferramenta, ou se não apertar em ESC, que ele desmarca o pincel. Mas vamos ver a ferramenta, a ferramenta retângulo é uma ferramenta que nós usamos muito para sinalizar range, que são algumas etapas que o mercado assume ao longo do tempo. Por exemplo, podemos usar aqui no dólar essa configuração aqui. Olha só como às vezes apenas uma ferramenta simples de desenho te ajuda a tomar uma decisão. Bom, vamos lá, vamos mudar essa cor, que essa cor está horrível. Vamos colocar aqui laranja, vamos tirar o fundo. E aqui o que o retângulo nos ajuda a tomar uma decisão. Olha só que o dólar ficou variando aqui nesse período de tempo. Normalmente é mais fácil ver essas acumulações e distribuições de preço em um determinado range ou determinada nível de preços. E você viu, olha, o preço depois que entrou nesse retângulo ele bateu uma vez, depois bateu duas vezes, depois bateu três vezes e não rompeu, então isso é um ponto de resistência. Então significa que quando ele romper, há uma grande possibilidade dele ir embora, como aconteceu aqui. Fazendo um ângulo até bom, não foi ruim não, de 20%. Um ângulo de 20 graus. É um ângulo que nós já podemos considerar como uma subida satisfatória para o dólar. Mas vamos apagar esse ângulo aqui. E também pode mostrar algumas situações em que nós vamos ver em outras etapas do treinamento, rompimentos falsos, em que rompe e volta para cima, e que depois ele bate novamente naquela faixa de preço. Então o retângulo é extremamente interessante ser utilizado em situações em que o preço anda de lado. Olha aqui mais uma nova situação. Olha lá, rompeu duas vezes para cima e não foi, ou de repente podemos considerar esse aqui como topo. Eu prefiro considerar o topo do range, o topo de uma consolidação, aquele ponto em que ela tocou mais vezes e não rompeu. Tocou uma vez, tocou duas vezes, tocou três vezes, tocou quatro vezes e não rompeu. E depois ela veio e rompeu para baixo definitivamente e entrou no outro range. Bom, essa é a forma de utilizar o retângulo. Mas nós também temos o retângulo inclinado, em que você pode traçar como se fosse exatamente o paralelo também, como se fosse o canal paralelo, só que inclinado. Bom, você pode abrir e fechar guardando a proporção, ele estabelece a linha de centro e você pode aumentar ou fechar a proporção de acordo com que esse canal vai se expandindo. Uma vez que você define a linha média ou a linha mestra, depois você pode aumentar para as laterais ou inclinações ou expandir de forma simétrica para os dois lados. Uso pouco essa ferramenta, não me é de muita valia. Vamos apagar tudo e vamos ver uma outra ferramenta que é a curva. Vamos lá, a curva, no meu ponto de vista, tem pouca aplicação prática no meu sistema, mas de repente para o seu sistema você consegue encaixá-la aí em uma determinada tarefa para você. Observe que a curva ela estabelece aí uma curvatura, ou você pode estabelecer essa curvatura padrão de forma que você tenha aquilo como um ponto de referência, ok? É apenas para te dar um ponto de referência para aquilo que você quer estabelecer, ok? É uma ferramenta bem de desenho, não tem muito sentido técnico ou sentido gráfico. É uma ferramenta aleatória que pode ser utilizada da forma que você bem imaginar e entender. Vamos apagar a curva. E agora nós vamos para a ferramenta de texto. É importante às vezes você colocar algumas informações
no seu gráfico, de forma que você rapidamente se recorde aquilo que você pensou em algum momento. Então você pode fazer isso via simplesmente colocando um texto no gráfico, clique em cima de texto, depois clique em cima do gráfico e ele vai colocar um texto lá. Clica 2 vezes em cima e escreve o que você quiser. Tiozinho. Opa. Tiozinho. Quero colocar... marca o texto. Quero que ele fique bold. Bold significa caixa... Poxa, esqueci como é que fala em português. Mas bold é bold. Ok? Negrito. Tiazinha me falou aqui do lado, negrito. Itálico também. Claro que eu estou fazendo na frente, não dá para você ver o que é que está acontecendo, né? Bom, então ficou legal. É desse jeito que eu quero. O nome do tiozinho em cima do gráfico. Arrasto para onde eu quiser. Faço o que eu quiser. É claro que quando eu arrastar o gráfico, uma vez que eu deixei ele lá ancorado naquele ponto, ancorado não, ou colocado naquele ponto, ele vai ficar lá. Nós temos uma outra forma de ver um texto. De repente eu quero colocar uma informação e eu não quero que essa informação saia daqui, ou não importa, esse gráfico pode ir para frente, para trás, para um lado, para o outro, e essa informação vai continuar lá. Então vamos colocar aqui tiazinha, tiozinho, vamos mudar aqui a cor para amarelo, bold, e olha só, até a Siri despertou aqui dando informação pra gente. Fica quieta aí, Siri. Bom, muito bem, coloquei lá o tiozinho ancorado lá na parte superior do gráfico. Coloquei lá o tiozinho e acabou. Agora vamos ver a diferença. Essa ferramenta azul é o texto flutuante. E essa ferramenta texto ancorado é o amarelo. Agora eu vou arrastar o gráfico para um lado ou para o outro. Ou vou mudar tempo. Vamos mudar lá, eu quero levar lá para trás essa informação. Observe que o tiozinho vai andando com o gráfico à medida que ele vai andando para frente ou para trás. Então, em algum momento, quando o gráfico fosse desenhando aqui para frente, a informação do tiozinho foi embora. Porém, aquela outra ferramenta de texto ancorado, ela não vai sair nunca. Daqui eu posso subir, aumentar e abaixar a escala, eu posso levar para frente, para trás, eu posso mudar o time frame, posso colocar para diário e aquela informação vai continuar lá ancorada na tela. Você pode colocar como lembretes, um checklist para você fazer antes de consultar antes de entrar em uma operação ou qualquer outra situação. Então a ferramenta de texto serve para isso. Mas às vezes é chato, porque às vezes você tem um desenho passando exatamente na frente daquela informação que você colocou, e essa informação acaba cobrindo o seu texto e acaba ficando tudo muito confuso. Então uma coisa que você pode fazer também é usar a nota. A nota você pode ancorar ou deixar ela em qualquer local, coloca o seu texto, tiozinho, vamos colocar o nosso texto, agora vamos colocar em outra cor, vamos colocar em, sei lá, vermelho, ok? E deixo lá aquela informação. Muito bem, eu tenho um texto, mas eu não estou vendo o texto, o ícone me indica que eu tenho um texto ali naquele local. É só clicar em cima ou colocar o seu mouse em cima que ele vai mostrar o texto que você deixou registrado. Pode configurar para tirar a visibilidade, você pode colocar ela para ser mostrado nos gráficos de outros time frames ou não. Você pode tirar o fundo, vou deixar o fundo transparente. Então, ou seja, você pode tirar as linhas de contorno também. Você pode fazer o que você quiser, é só consultar. Mas, mais uma vez, essa é uma ferramenta que anda junto com o gráfico. Se o gráfico for embora, ela vai embora também. A ferramenta de nota ancorada funciona da mesma forma que o texto ancorado. Ela fica presa em determinado local
não sai de lá por nada até que você tire ela daquela posição. Então, não importa, eu vou mudar o time frame para semanal, não importa, ela vai ficar lá no mesmo lugarzinho dela, só arrastar o mouse para cima e ela vai mostrar essa informação. São informações, são ferramentas simples, que na verdade não necessariamente precisaria de uma introdução, basta que você use aí um pouco do seu tempo livre e clique lá em cima de ferramenta por ferramenta e veja o objetivo de cada uma delas. Porém, o objetivo aqui é de ensinar realmente aqueles usuários que são muito básicos, que nunca tiveram um contato com uma plataforma gráfica, e até posso dizer que o TradeView é uma plataforma muito mais poderosa em termos dessas funcionalidades, em termos de dessas facilidades, em termos de desenhar, em termos de colocar informações no gráfico, que outras plataformas muito mais conhecidas não lhe dão como opção. Então, fechando essa parte das ferramentas de desenho, de texto, de notas, nós vamos desopilar um pouco a cabeça, olhando um pouco uma outra ferramentinha aqui, que às vezes a gente gosta de usar, que são os ícones. Eu gosto muito de usar os ícones, por exemplo, seta para cima indica uma subida ou indica o fundo. Eu gosto de usar bastante o ícone OK, que significa que quando ela rompeu, confirmou que era uma subida. Eu gosto de usar às vezes os ícones de para baixo, indicando que ela foi para baixo, que a partir desse ponto pode ir para baixo. Mas é que tá, se eu convenciono que para cima é azul, mas para baixo é azul também, então vamos lá, muda a cor, cara, bota vermelha lá. Eu quero que toda vez que for setinha para baixo seja vermelho, então coloca lá modelo, salvar como seta baixo, para baixo, salvar. Então, nas próximas vezes que você colocar lá a seta para baixo, ela vai entrar já vermelha para você. Se por algum motivo, não, quero colocar amarelo agora, deixei amarelo, mas agora eu não quero clicar 2, 3 vezes, aqui com o botão direito e bota seta para baixo, ela vai ficar vermelha para você, e todas as ferramentas de desenho fazem a mesma coisa. Então as ferramentas de ícone servem aí, tem diversos ícones diferentes, você pode explorar aí, tem ícone para tudo, ou pelo menos para quase tudo, que pode te colocar uma informação simples, rápida e fácil no seu gráfico, sem que você tenha que escrever muita coisa no seu gráfico. Bom, limpando mais uma vez, eu quero colocar uma ferramenta que ela está incorporada já dentro de outra ferramenta, mas que é muito interessante, que é a ferramenta régua. Poxa vida, tá difícil de eu saber algumas informações dessa tendência, mas se eu clicar em cima dessa reguinha aqui, eu clico no ponto que eu quero que ela comece a medição e arrasto até o ponto que eu quero que ela termine essa medição. Então aqui ela está me dizendo que foram 223 pontos, ou seja, 4,41%. Lembra que eu tinha falado para vocês que foram 446 barras e foram... Espera aí que tem uma informação que eu preciso consultar para vocês. A plataforma está sempre em contínua atualização e às vezes eles incorporam algumas informações adicionais que a gente acaba não prestando atenção. Por exemplo, nesse caso, ela mostra aqui para a gente, são 4,43% de subida, não significa que o ativo está a 4,43%, mas desde aquele fundo até esse topo ela andou 4,43%, foram 448 barras, um dia, 3 horas e 20 minutos. Isso te dá uma série de informações que você precisa sobre essa tendência ou sobre qualquer informação que você quer sobre aquele dia, sobre esse movimento ou outro movimento.
A única desvantagem dessa ferramenta é que você clicou fora, ela desaparece. Na reta com informações é mais legal porque ela te mantém a mesma informação lá. Ainda que você clique fora, a informação fica, mas ela fica como um card que acaba poluindo um pouco aí mais o seu gráfico. Então você pode consultar essas informações tanto com a ferramenta régua, que é uma ferramenta que você mede, clicou fora do gráfico, ela apaga, ou com a linha que dá basicamente as mesmas informações. É claro que eu cliquei aqui em lugares diferentes, mas vamos clicar no mesmo lugar para ver se dá a mesma informação. Claro que tem que dar, é apenas uma comparação. Tá lá 224, 4.44. Se eu tirar fora e arrastar isso aqui, ela vai desaparecer. Bom, depois a gente faz de novo. Não fez, não desapareceu. 224 pontos, 4.44, 448 barras. Observe que está exatamente igual a outra, a reta, porém com menos informação. Ela não dá ângulo, por exemplo, e não dá distância aqui, que eu não sei o que é essa distância. Depois eu posso procurar e falar para vocês. Então, basicamente, a gente encerra esse capítulo com esse conteúdo, e vamos ter ainda mais alguns outros capítulos. Imagino que mais, estamos no capítulo 2 e imagino que mais 8 a 10 capítulos daqui para frente, mas eu tenho certeza que vocês vão ficar fera na plataforma e vão se encantar com ela, como eu já me encantei alguns anos atrás e só uso ela, ok? Bom, espero vocês no próximo capítulo. Vou deixar no final desse capítulo o card do primeiro capítulo, ou da primeira parte do treinamento, e peço para que vocês curtam, compartilhem e deem um like para o tiozinho que está prestando este serviço para vocês. Um abraço, até logo, até o próximo capítulo.